Estamos ao vivo, Neudígia. Hello, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que comigo está tudo bem. Vocês estão lembrados que semana é essa? Semana Champanhar, né? Isso por quê? Porque no dia 6 de junho de 1840, Champanhar morreu. E aí ficou conhecido ficou permanente a Semana Champanhar e ficou como o dia dele, o dia 6 de agosto. Tá certo? Eu vou botar só uma musiquinha aqui pra gente recordar. Não vão chorar não, viu? Por favor. Só um momentinho. Aí, pessoal, o que acontece? Nós estamos na Semana Champanhar. Tá certo? Essas imagenzinhas, depois eu coloco a música. Olha as imagens dele. Se vocês já viram a imagem dessa semana, a Semana Champanhar, é justamente o globo, é o planeta com duas mãos. E aí, interpretando, a gente pode interpretar da seguinte maneira. Champanhar, ele queria ampliar, ele queria abraçar o mundo com todo, onde tivesse marista aí em todo mundo. E ele conseguiu. Então, essa mãozinha que tem abraçando o globo, dá para interpretar dessa maneira, que Champanhar queria abraçar o mundo, onde tivesse um marista em cada canto do mundo. E ele conseguiu, tá certo? Gente, eu vou botar a musiquinha no final. Olha só. Então, ficou conhecido como 6 de junho, como dia de Champanhar, por isso, porque ele morreu no dia 6 de junho de 1840. Era para nós estarmos todos juntos, mas estamos na Semana Champanhar, tá certo? Lembre-se sempre do nosso fundador, rezem, ok? Bom, hoje nós vamos continuar com animais invertebrados. E para falarmos de animais invertebrados, hoje nós vamos falar de anelídeos. E a gente vai ver que os anelídeos, eles são de 3 classes, mas o principal representante dos anelídeos são as minhocas, ok? Bom, então as principais classes são os poliquetas, oligoquetas, os irudinhos, tá? Mas vamos estudar mais as minhocas, porque elas são os principais representantes desse grupo, tá certo? Bom, vou falar das minhocas. A palavra anelídeo significa que são animais que têm o corpo segmentados em anéis. As minhocas, vamos falar algumas curiosidades. Quando se diz que as minhocas são hermafroditas, elas são hermafroditas porque têm os dois sexos, tanto o sexo masculino como o sexo feminino. Ela tem tanto as células sexuais femininas como as células sexuais masculinas. Tá certo? Então, se diz que elas são hermafroditas por possuir dois sexos. A professora quer dizer que para ela se acasalar é sozinha, só ela mesma, já que tem os dois sexos, são hermafroditas? Não. Acontece que apesar dela ter os dois sexos, masculino e feminino, apesar dela ter as células sexuais, espermatozoides e óvulos, masculino e feminino, elas precisam de uma outra para acasalar. Por quê? Porque cada minhoca vai colocar as células sexuais masculinas dentro de uma e dentro de outra. Deu para entender? Então, olha só, as minhocas são hermafroditas porque possuem os dois sexos. Mas elas precisam de uma outra para acasalar. Professora, como assim? Para reproduzir. Nessa figura, não sei se dá bem para vocês perceberem aí, mas tem várias minhocas no subsolo. Primeiro, elas estão se alimentando, que elas se alimentam de resto de folhas, até resto de animais, junto com a areia, tá? Só que nesse movimento que elas vão fazendo, o que é que acontece? Elas vão cavando túneis.
Então, elas começam a cavar túneis lá no subsolo. Então, é por isso que diz que a minhoca é muito boa para a agricultura. Professora, ainda não entendi. Olha só, nesse momento que você percebe que ela está cavando túneis, ela está deixando o solo mais fofo. Ela está deixando o solo com a facilidade de entrar o oxigênio, de entrar a água. Por quê? Porque ela está fofando a terra. E para os agricultores, afofar a terra quer dizer que ela fica a terra mais solta, não fica aquela terra batida. Essa terra mais fofa, mais solta, deixa o oxigênio e o ar passar com facilidade. Logo, se diz que as minhocas são um verdadeiro arado, são um arado natural da terra. Ficou entendido? Não, professora, ainda não entendi bem. Ó, presta atenção. Estão cavando túneis e aí elas estão fofando a terra. Então, estão fazendo um arado. O que é o arado? É aquele afofamento da terra, afrouxando a terra para a água e a entrar com facilidade. Tudo bem? Bom, alguma pergunta? Vocês vão vendo aí as perguntas, tá? Tudo que tiver sobre as dúvidas, vão anotando aí, que a Ju vai me dizendo. Tá certo? Porque a gente volta, a gente esclarece. Gente, um dos invertebrados também que fazem parte desses grupos são a sanguessuga. Olha, a sanguessuga era muito usado na antiguidade como as pessoas que tinham sangue que coagulava. Professor, o que é o sangue coagular? Preste atenção. Tem pessoas que o sangue coagula com facilidade. O sangue coagular é tornar mais grosso, tá? As minhocas, ela também tem o sangue vermelho igual da gente. E sabe por que nosso sangue é vermelho? Porque tem uma hemoglobina. Tem a hemoglobina. É o pigmento que dá cor ao sangue. Hemoglobina. Assim como a clorofila dá cor verde às plantas, a hemoglobina dá a cor vermelha ao sangue. Aí o que é que acontece? Tem pessoas que têm a facilidade de coagular o sangue, ou seja, tornar o sangue mais grosso. Professora, não é bom, não? Bom, só para vocês entenderem um pouquinho, o nosso sangue tem os elementos figurados. Por exemplo, cada um com sua função. Os glóbulos vermelhos, através da hemoglobina, vão dar a cor vermelha ao sangue. Os glóbulos brancos, eles vão fazer tipo assim, a defesa do nosso corpo, a nossa imunidade, para que a gente não viva eternamente doente. Aí tem as plaquetas. As plaquetas, gente, elas fazem com que o sangue coagule, para que quando você leve um corte, esse sangue não saia com tanta facilidade e aí não tenha uma hemorragia, tá certo? Aí, essas pessoas que têm o sangue mais grosso, o que é que sempre acontecia? Pode ver que você tem uma pessoa mais velha em casa, é muito comum, ou era, não sei, por causa da dengue agora, o médico passar uma bandinha de AS, ácido acetil salicílico. Olha, dê para sua avó, lembre de dar o AS para sua avó, né? Por que isso? O ácido acetil salicílico, ele deixa o sangue fluir com mais facilidade. Porque as pessoas mais velhas, a tendência é o sangue ficar mais coagulado. E o sangue tem que circular nos vasos sanguíneos. Uma vez isso não acontecendo, pode ter um entupimento dos vasos, aí dá uma série de doenças, problema no coração, aterosclerose e assim por diante. Aí o que é que acontece? O ácido acetil salicílico, ele afina o sangue. E aí deixa o sangue fluir. Mas o que é que acontece? Essa pessoa, se ela pegar dengue, o que é que a dengue faz? Ela diminui as plaquetas. Professora, o que é que tem? Eu disse a vocês que a plaqueta deixa o sangue coagulado. Professora, não estou entendendo mais nada. Coagula ou não? A plaqueta coagula, tá?
não deixa o sangue ter hemorragia. Você levou um ferimento, aí as plaquetas fazem a coagulação, deixa o sangue mais grosso para não ter hemorragia. Tudo bem? Aí, quando a pessoa pega dengue, essas plaquetas diminuem. Diminuindo, pode ter uma hemorragia. Daí a dengue hemorrágica. Aí, o que acontece? A pessoa tomando AS e tendo dengue, ela vai ter uma dengue hemorrágica com mais facilidade. Por quê? Porque a dengue diminui as plaquetas. As plaquetas servem para coagular o sangue. E a pessoa que teve dengue, diminui as plaquetas e está tomando AS, pode ter uma dengue hemorrágica. Inclusive, essa época de pandemia aí com coronavírus, a pessoa está esquecendo dessas outras doenças. Dengue, chikungunya, ainda tem que ter muito cuidado, viu, gente? Tem que ter muito cuidado com aquelas vasilhas que ficam com água, tá? Deixar tudo limpo, as garrafas de cabeça para baixo. Bom, professor, essa figura aí, o que quer dizer? Antigamente, que não tinha o ácido acetil salicílico, eles faziam sangria nas pessoas. O que acontece? Eles colocavam esse invertebradozinho nas pessoas, elas têm umas ventosas que ficam na pele da pessoa, aí ela se alimenta de sangue, ela pode até dobrar de tamanho, porque ela se alimenta de sangue. Aí, o que acontecia é o seguinte, quando se colocava na pessoa a sanguessuga, ela colocava na pessoa uma substância chamada anticoagulante. Ixi, professora, preste atenção. É o que o AS faz na pessoa. Essa substância que a sanguessuga faz nas pessoas é justamente evitar que o sangue coagule muito, porque o sangue coagulando não vai deixar fluir nos vasos sanguíneos, tá? Então, era comum os médicos fazerem sangrias, que era a substância anticoagulante, que a sanguessuga tem. Aí o médico fazia essa sangria, botava várias sanguessugas, professora, mas era assim mesmo. Botava algumas sanguessugas na pessoa, essas sanguessugas se alimentavam, porque o alimento dela é o sangue. Aí o que acontecia? Ela simplesmente, quando ia chupar esse sangue, ela colocava nas pessoas essa substância anticoagulante que não deixava o sangue coagular, tá certo? E aí, não deixando o sangue coagular, não entupia os vasos sanguíneos, vou dizer assim bem claro, tá certo? Bom, voltando aqui, essas três classes, eu queria que vocês determinassem assim, qual seria a classe das minhocas? Qual seria a classe da sanguessuga? Bom, essas poliquetas aqui, gente, é como se um lagarto, tipo um lagarto do mar. Poliquetas, o nome poli quer dizer muito. Então, poliqueta, porque ele é anelado, ele tem o corpo cheio de anéis, mas ele tem várias, como se fosse assim, vários peizinhos, tá certo? Eles têm vários peizinhos nele. Bom, aqui vocês entenderam que na agricultura a minhoca é um arado natural, por quê? Porque ele fofa a terra, deixando o oxigênio, que é o ar, né? O oxigênio e a água entrar com facilidade, tá certo? Além disso, o que vocês viram mais sobre as minhocas? Que elas são hermafroditas. O que são hermafroditas? Que tem os dois sexos. Por que esse nome anelídeo? Porque são animais que têm o corpo dividido em anéis. Ok? Bom, e aí o que vocês entenderam sobre a sanguessuga?
que são animais invertebrados que fazem sangria. O que é a sangria? É quando, na antiguidade, os médicos colocavam na pessoa, elas se alimentavam com o sangue da pessoa, tá? Dobrava até de tamanho no momento, e aí colocava na pessoa uma substância anticoagulante, ou seja, para o sangue não coagular. E sendo assim, o sangue não coagulando não entupia os vasos sanguíneos. Ok? Tá dando para entender aí? Bom, não vou finalizar ainda, porque eu quero deixar um pouquinho aqui com a musiquinha de champanhar, que eu havia separado no começo, mas eu quero muito que vocês tirem todas as dúvidas hoje, consegui tirar a história de champanhar. E aí, pessoal, eu quero as dúvidas, ainda tem as historinhas de champanhar aqui, que eu vou colocar, né, porque amanhã é o dia dele, eu não posso deixar de colocar. Só um momentinho, música de champanhar. Eu acabei tirando aqui, ó, na empolgação. Oi, meu amor. Tem algumas dúvidas aqui. Você quer retirar logo e depois a gente passa para a parte final? Pode ser? Hora. Então vamos lá. A primeira pergunta é: qual a diferença dos hermafroditas que se reproduzem sozinhos e os que precisam de outro ser? Olha só. Os hermafroditas são os animais que têm os dois sexos. Eles, geralmente, apesar deles terem as duas células sexuais, os dois sexos, eles sempre precisam de um outro para acasalar, tá? Esse hermafroditismo, ele existe até nos seres humanos. Por exemplo, uma pessoa pode nascer hermafrodita. Eita, professora, pode. Uma pessoa pode nascer praticamente com os dois sexos. É como se fosse o órgão sexual feminino com o órgão sexual masculino não muito desenvolvido, tá? Só que essa pessoa, ela pode fazer uma cirurgia e optar. Por quê? Porque ela vai ver que ela tem os órgãos sexuais feminino, ela tem os órgãos femininos dentro de si. Ela vai ter ovário, ela vai ter o órgão sexual feminino, ela vai ter óvulos, tá? Então, o que que acontece? O hermafroditismo, apesar de ter os dois sexos, tem que ter o outro para acasalar. Por exemplo, se a pessoa nasce hermafrodita, ela não vai poder ter o filho sozinha, ela mesmo não vai se autofecundar. Ju, a próxima pergunta. Nedígia, tem uma outra pergunta aqui que diz assim: então, se tivesse outro pigmentador, nosso sangue seria de outra cor? Desculpa, Ju, eu não entendi. Como é? Se o sangue seria de outra cor? Se tivesse um outro pigmentador, nosso sangue seria de uma outra cor? Se tivesse um outro pigmento, seria. Mas, preste atenção, professora, porque assim, às vezes a gente vê umas veias, a gente vê azul. Isso é verdade? Tem sangue azul? Não. O que acontece é o seguinte: quando você observa na veia o sangue azul, é por causa, assim, da fotossensibilidade, é por causa da luz, tá? Porque as veias são vasos mais finos do que as artérias. Vocês vão entender melhor no 8º ano, mas só entenda. Nós temos vasos sanguíneos, as artérias, veias e capilares. Então, as veias, por ser vasos mais fininhos, onde estão correndo sangue, aí por causa da luz, aí você vê meio azulado. Mas não existe essa história de sangue azul. Tá certo? É nas veias que ele se torna um pouco azulado, tá? Próxima pergunta. Tem outra aqui. E quando a pessoa que é diabética, o pessoal diz que o sangue não coagula, o que realmente acontece, professora? Não, aí vão ser os hemofílicos. Na realidade, a diabetes é o seguinte, tem dois tipos. A tipo 1 e a tipo 2. O tipo 1, geralmente, é aquele hereditário que a pessoa já nasce, tem na família. O tipo 2 é justamente a má alimentação.
muita coisa doce, e aí se torna um diabético. Nós temos em nosso organismo uma glândula chamada de pâncreas. O pâncreas, que está lá no sistema digestório, ele produz a insulina, tá? A insulina que vai regularizar essa taxa de glicose em nosso sangue. Quando há uma baixa da insulina, há um aumento da glicose, que é o açúcar. As pessoas que têm diabetes do tipo 1, elas pro resto da vida vão tomar injeções de insulina para regularizar, porque as pessoas do tipo 1, o pâncreas não produz insulina suficiente, ou às vezes nem produz, para regularizar o açúcar, que é a glicose que a gente tem no nosso organismo. Aí elas têm que tomar insulina. E a do tipo 2 geralmente toma remédio para regularizar esse açúcar. Tá certo? E aí tem uma última pergunta. O aluno diz assim, eu queria saber se quando o sanguessuga chupa o sangue, a pessoa fica doente. Quando a sanguessuga, não é isso? Né? Isso. Deve ser. Gente, é o seguinte, a sanguessuga, né, que os médicos faziam sangria, essa substância que ela colocava não traria doença nenhuma, tá? O que é que acontece? A pessoa sentia um pouco de dormência. Por quê? Porque ela colocava, injetava na pessoa essa substância anticoagulante. Só que o médico sabia a necessidade, a quantidade de sanguessuga que botava naquele paciente. Logicamente, se ele enchesse a pessoa de sanguessuga, ia sugar todo o sangue, a pessoa podia ter algum problema, né? Mas aí, vamos supor, o médico colocava 2, 3, justamente para ele colocar essa substância anticoagulante, o sangue não coagular dentro dos vasos sanguíneos, aí ele não tinha problema nenhum. Ele sentia só uma dormênciazinha, tá certo? Mas não tinha problema. Tô adorando as perguntas, viu? Tá muito legais, né, Tia Neide, a participação deles. Por Muito enquanto são essas, tá certo? certo. Como eu prometi, gente, eu vou colocar... Você vê a minhoquinha saindo do meu coração, mas não é bem assim não, viu? Ó, eu vou colocar uma musiquinha aqui de Champagnat para a gente recordar. Vocês lembrem do nosso fundador, Marcelino Champagnat, tá? Não vão chorar, não. Oi, meu amor. Diga. Não, Tia Neide, pode continuar, pode continuar. Tá certo. Tá dando pra ver, Ju? Quando o sol sai, vai querer ver. Tá sim. Também vem nos olhar. As aves e os bichos e os planetas virão todos nos acompanhar. Igreja e sociedade, o Cristo abraça o irmão, regando a fé pela cidade, unidos num só coração. Champagnat é a voz do mar, esconde com a Maria. Champagnat é a simplicidade, o amor e a família. Champagnat é a luta, é a vida, é a nossa paixão. Champagnat é o grito marista, é nossa união. Tudo a Maria para Jesus, tudo por todos da terra. Maria a todos conduz, o dia é nosso passeio, o ano é nossa visão, a todos o amor verdadeiro, trabalho e educação. Champagnat é a voz do mar, esconde com a Maria. Champagnat é a simplicidade, o amor e a família. Champagnat é a luta, é a vida, é a nossa paixão. Champagnat
Marista é nossa união. Champanha é a voz do marisco de boa Maria. Champanha é a simplicidade, o amor da família. Champanha é a luz, é a vida, é a nossa paixão. Champanha é o grito marista, é nossa união. Deu saudade, não deu, gente? Com certeza deu, não foi? Eu sei que tem alguns aí até chorando. Olha, e Champagnat já dizia assim, gente. Não se pode educar uma criança sem antes amá-la. E amá-la verdadeiramente. É isso que nós, educadores, sentimos. A verdadeira missão de Champagnat. Educar e amar. E de coração eu amo vocês. Não esqueça do dia dele amanhã, nosso fundador, tá? Um beijo muito grande a vocês. Só saudades. Meu amor. Tia Neudígia, teu microfone parou de funcionar. Incrível, né? Só que... Pronto. Mas agora foi no finalzinho já. Eu queria aproveitar esse nosso momento que a gente está com o coração, né, cheio de saudade, mas também esperançoso de que daqui a pouquinho a gente vai estar de volta nas nossas aulas presenciais, se Deus quiser, todos juntos, né? Eu queria lembrar a galera para deixar a sua presença aqui na aula online também, tá certo? E o código da nossa aula de hoje é 7CC03, tá bom? 7CC03. Xanel, eu sei que você está emocionada, mas mande um cheiro aí por menino para a gente poder encerrar nossa aula, que nosso tempo está se esgotando. Gente, muita saudade de vocês, tá? Um beijo bem grande. Amo vocês, de coração. Tchau.